O tema da mensagem esta noite é a chance de mal. Eu confesso que é um tanto que ousado, mas as Escrituras traçam um perfil, ainda que pequeno, deste homem, deste servo do sumo sacerdote, e baseado no estudo dos judeus, na religião judaica e naquilo que a Bíblia nos fornece, eu quero convidar os amados a nós nos aproximarmos da cena tão famosa em que este homem teve a sua orelha decepada, e por meio disso extrair elementos de sabedoria para a nossa própria vida, porque eu tenho certeza absoluta que todos nós aqui vamos de uma certa forma nos identificar com este homem. Antes de irmos diretamente para a questão deste servo do sumo sacerdote que foi ferido, eu quero ler o verso 47 com os irmãos, onde diz assim: e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12 que se chamava Judas ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com beijo traz o filho do homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Até aqui. Amados, eu tenho plena certeza que todos aqui conhecem esse texto, devem ter pelo menos assistido num filme ou lido nos 4 evangelhos esta narrativa. Jesus estava no jardim do Getsemane. Todos nós sabemos que ele estava ali buscando a face do Pai para que pudesse ser fortalecido, porque todo o mundo estava caindo sobre ele. A Bíblia descreve que tamanha foi a circunstância, o sentimento depressivo, infernal, que estava tentando esmagar o Senhor ali, que ele transpirou sangue. As revelações que ele tinha do Pai, que uma vez se tornando homem, ele se esvaziou de si mesmo, perdeu aquele atributo da compreensão de todas as coisas, porque é óbvio, um ser humano não pode conter em si mesmo a revelação do Altíssimo, não cabe nele. A palavra de Deus em Hebreus diz que ele se fez um pouco menor que os anjos, porque ele se fez como um de nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Aquele verbo de João 1:1, que no princípio estava com Deus e era Deus. Nos seus limites humanos, ele recebeu revelações claras de que o momento da traição, do abandono, do sofrimento estava para se cumprir. Era iminente, não havia mais como escapar. Mesmo a apelação do filho não foi ouvida pelos céus, e em sua sabedoria ele disse: que seja feita a tua vontade e não a minha. Por 3 vezes nós vemos em alguns dos evangelhos que os apóstolos, os 3 apóstolos mais chegados, mais próximos de Cristo, Pedro, João e Tiago, não estavam resistindo à labuta de terem seguido Jesus durante todo este tempo, e um sono terrível estava acometendo-os. Por 3 vezes Jesus os alertou e disse: vocês não conseguem ficar 1 hora vigiando comigo? 1 hora Jesus precisava de intercessores. Durante todo aquele ministério ele havia preparado essas pessoas, mostrado a sua glória, mas a angústia, o cansaço, as incertezas e até mesmo o mundo espiritual estava caindo como que uma tempestade sobre todos ali. Jesus foi o único que estava ainda demonstrando resistência total. Tamanha era a angústia do Filho de Deus, que a palavra diz que um anjo veio do céu somente para confortá-lo. Não era brincadeira. Mas era inevitável. O momento havia chegado. O Senhor havia dito para os discípulos: bom, agora vocês podem ficar como estão. Chegou o momento. E nós vemos aqui que, estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão,
E um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. Sabemos que Judas estava vindo como aquele que havia vendido o Cristo. Há muitas hipóteses para ele ter feito o que fez. A primeira, dentro de um contexto geral, é que os judeus esperavam o Messias do Salmo 2, o Messias que viria reger as nações com vara de ferro. E Jesus até então havia mostrado um lado messiânico, mas da sua capacidade sobrenatural, sobre as enfermidades, sobre a morte, sobre os demônios, mas a sua capacidade de dominar as hostes humanas, os exércitos, ele não havia demonstrado. Nós vemos alguns itens desse nos evangelhos, quando João e Tiago conversaram com sua mãe, e a mãe deles foi lá e conversou com Jesus, pedindo, quando o Senhor assentasse no trono, que cada um ficasse de um lado, do lado direito, do lado esquerdo. Eles pensavam que Jesus viria para reinar e dar o poder das nações na mão dos judeus, uma promessa distante do passado. Eles pensaram: tu és o Filho de Deus, chegou o momento. Mas eles não compreendiam que as profecias mostravam também um outro lado da mesma moeda, em que o Messias viria para restaurar o interior dos homens. Quando o ser humano não é restaurado no interior, a pior coisa que pode acontecer é ele receber poder. Ele será conduzido pela sua prepotência. Ele não terá limites. O ser humano sem Deus é insaciável nestas questões. Então, Jesus veio para restaurar o interior do homem. E Judas provavelmente, assim como o diabo já havia tentado no deserto patrocinar o Messias, porque o Messias até então se mostrava pobre demais, só tinha poder espiritual, mas material ele não tinha. Como ele dominaria tudo? Judas, já pela influência de Satanás, deve ter pensado: se eu jogá-lo na mão agora desses fariseus, ele vai manifestar o seu poder. E quando ele manifestar o seu poder, ele vai me perdoar, ele vai entender a minha atitude, porque afinal de contas eu sou um apóstolo e nós judeus dominaremos o mundo. Mas nós sabemos que Judas acabou vendo que não tinha nada a ver as suas hipóteses, porque as moedas de prata ele as desprezou depois da traição, quando viu que Jesus não estava disposto a reagir. É verdade ou não é? Se o intuito máximo fosse aquelas moedas de prata, ele teria fugido e feito o que ele queria. Ele conseguiu, mas não era isso que ele queria. Ele viu que o plano dele estava errado. Aqui ele chega, se aproxima do mestre naquele momento terrível e dá um beijo, um ósculo santo. E o próprio Jesus questiona-o: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Não existe traição maior do que essa, a traição da hipocrisia, não é? A pessoa elogia, a pessoa se mostra com uma postura diante das pessoas, mas por detrás é outra. Essa é a maior traição. Muitos têm beijado o rosto de Deus da mesma forma. Quando na igreja somos santos, fora da igreja só o mundo nos conhece. Tem pessoas que não podem evangelizar todas as ruas do seu bairro, não podem evangelizar todas as cidades. Tem pessoas que não podem evangelizar a sua cidade no sentido geral, porque ela sabe que ali quando Judas trouxe junto de si aquele grupo, nós vemos dois grupos distintos: soldados do templo e este tal de servo do sumo sacerdote. Veja que o versículo 50 diz especificamente: um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Um deles aqui é o apóstolo Pedro. Eu queria que os irmãos abrissem em João 18. É a mesma
narrativa, só que de um prisma mais claro. João 18, versículo 10. E a partir daqui nós vamos começar a pintar o quadro em questão, analisado por cada um de nós. João 18, 10 diz assim: então Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Veja, a princípio nós tínhamos Jesus, uma pessoa na escuridão sem nome, empunhada de uma espada, que ataca aqueles que vieram prender Jesus, e fere o primeiro que está diante dele, decepando-lhe a orelha direita. Mas nós não temos o nome do discípulo, e não temos o nome do servo do sumo sacerdote que foi ferido. Veja o detalhe, que o texto aqui diz que ele era o servo do sumo sacerdote, e não um soldado, como muitos dizem. Eu tenho notado muitas pessoas, eu não sei se faz muitos anos que certos pregadores não leem mais a Bíblia, ou se eles nunca leram a Bíblia, porque nós vemos pessoas falando coisas absurdas muitas vezes, em meio às mensagens. Uma delas é esta, que o apóstolo Pedro decepou a orelha de um soldado, mas a Bíblia diz que ele era servo, para que nós pudéssemos compreender o contexto geral, que é muito maior do que se ele fosse um simples soldado do templo. É aquela questão de que muitos dizem, né? Não cai uma folha da árvore sequer, se Deus não permitir, porque está escrito nas Escrituras. E não está escrito nas Escrituras. E Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo, mas a Bíblia não diz que Elias subiu numa carruagem de fogo, diz que uma carruagem de fogo separou ele de Eliseu, e ele foi levado ao céu num redemoinho. E aí? E Dalila, a perversa Dalila, cortou os cabelos de Sansão. E daí vai, meu irmão. Nós sabemos que não foi Dalila quem cortou os cabelos de Sansão. Mas isso é um detalhezinho, pastor. Não, esse detalhe pode mudar a história. Como vai mudar a história, os irmãos vão ver esta noite, o fato dele não ser um soldado, mas ser um servo do sumo sacerdote. Nos 4 evangelhos diz que Malco era um servo do sumo sacerdote. Veja, a cena estava escura, era um discípulo, um homem com a orelha decepada, uma cena terrível. Só havia luz no rosto de Jesus e de Judas Iscariotes. Agora a luz clareou a cena, e nós vemos que foi Pedro que estava empunhando a espada, e o nome do servo que teve a orelha decepada era Malco. Por que fizeram questão de especificar o ministério deste homem? O que as Escrituras nos mostram sobre essa questão do homem ser um servo do sumo sacerdote? Quando nós pegamos a história dos judeus e nós analisamos como eles se organizavam no sacerdócio, nós vemos uma questão importante, e é por isso que faz toda a diferença. Uma questãozinha dessa: existiam os sacerdotes, o sumo sacerdote, os soldados do templo, os levitas e o servo do sumo sacerdote. Quem era este servo do sumo sacerdote? Homens que durante toda a sua vida eram consagrados, se consagravam para poderem um dia assumir a posição de acordo com a sua linhagem aarônica ou levítica. Ele sabia que ele tinha a probabilidade de um dia se tornar também sacerdote, quem sabe sumo sacerdote. Então estes homens participavam de seleções e começavam a trabalhar no templo de 12 em 12 horas, cortando a lenha e colocando a lenha no altar do fogo, para que o fogo nunca se apagasse. Ele era um homem, o fato dele estar sendo descrito como servo do sumo sacerdote diz respeito que ele era uma dessas pessoas consagradas, que viviam a trabalhar no templo, almejava uma posição. Depois de 5 a 8 anos, isso durante as épocas
Os estudos mostram que foi sendo alterada a época, o tempo exigido para a consagração desse que seria engatilhado a sacerdote, vamos dizer assim. De 5 a 8 anos, eles se consagravam e liam a Torá de manhã, tarde e noite, para decorar os textos, para estar ali. Quando este grupo de homens, consagrados durante toda a vida, passavam esse período de 5 a 8 anos, dedicados à Torá, eles eram um deles, separados, porque se destacavam dentre os outros. Este que era destacado, era chamado de servo do sumo sacerdote. Ele assumiria uma das maiores posturas que existia no sacerdócio. Ele não seria mais um cortador de lenha, alguém que trabalhava na manutenção do sacrifício. Ele seria sacerdote e trilharia uma carreira para um dia se tornar sumo sacerdote também. Porque antigamente, no princípio, era Deus quem estabelecia o sumo sacerdote. Na época de Jesus, meu irmão, quando a religião farisaica dominou tudo, eles alteraram todo o sistema. Quando um homem era chamado de servo do sumo sacerdote, é porque ele estava no último ano crucial para a sua consagração. Ele era o representante do sumo sacerdote. Tudo que o sumo sacerdote queria fazer, mandava o seu servo. O seu servo era como um ministro, como um embaixador, um representante direto do sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote tivesse que fazer uma viagem, todos os soldados do templo e até mesmo os sacerdotes muitas vezes se reportavam a este servo. Era algo que fazia parte do seu ministério. Então pense comigo, meu amado, assim nós vamos aumentando o quadro cada vez mais. Nós não vemos o sumo sacerdote confrontando Jesus publicamente. Nós vemos fariseus, sacerdotes, homens que iam e vinham, não é verdade? Porque o sumo sacerdote e o grupo dele, a elite, eram covardes. Eles usavam a religião como um escudo, visando a prosperidade material e tudo mais, que tantos hoje, infelizmente, visam. Então, o homem que ia e vinha, nesse período ministerial de Jesus, provavelmente era Malco. Malco já havia visto Jesus pregar. Com certeza Malco já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus. Mas Malco, ele era como uma pessoa política. Ele defendia o seu partido. E o seu partido era o sacerdócio. Jesus era aquilo que o sumo sacerdote dizia ser: um agitador, alguém que era uma ameaça para a religião. Então, ele tinha o mesmo pensamento do sumo sacerdote Caifás da época. Com certeza, ele participou das reuniões às escuras do assassinato, do projeto de assassinato de Jesus. Com certeza, foi com ele que Judas Iscariotes conversou. Não foi diretamente com Caifás. Judas provavelmente deve ter chegado e o sumo sacerdote: vai lá ver o que esse apóstolo aí, o que esse discípulo do Nazareno quer saber. E provavelmente foi com ele que eles conversaram. Eu digo isso porque nós vemos claramente que Malco estava junto de Judas. Foi ele quem disse: quando vai ser? Que dia será? E Judas passou as informações. Com certeza foi ele que veio com aquele saquetel com as moedas de prata para pagar Judas Iscariotes. Foi com ele que Judas conversou. Veja como tudo conspirava para que ele se tornasse um próximo sumo sacerdote tão perverso quanto Caifás. Por quê? Porque Jesus seria a maior de todas as metas para que ele ingressasse na carreira sacerdotal. Por quê? Porque Jesus era o maior de todos os problemas que a religião judaica estava enfrentando naquele período. Foi como se nós pudéssemos ver o sumo sacerdote dizendo: se você trouxer Jesus para nós, nós vamos te consagrar. Se você conseguir isso, você receberá a maior das honrarias, porque ele tem sido o nosso problema. E este Malco
com certeza se dispôs a ir pessoalmente capturar Jesus. Nós conseguimos ver algumas questões por detrás disso tudo, especulando, é óbvio. Nós sabemos que ele saiu com soldados armados, ia capturar um homem que provavelmente podia ter milhares de pessoas junto com ele naquela noite. Veja que o sumo sacerdote disse: vai então e traz ele para nós. O sumo sacerdote sabia que se ele levasse uma espadada ou morresse lá, houvesse uma briga, uma pequena batalha ali no Jardim das Oliveiras, onde Jesus estava, quem é que ia morrer? O sumo sacerdote? Lógico que não, meu irmão. Esse pessoal não está nem aí, você entende? Esses maiorais, eles colocam todo mundo como bucha de canhão. Se você trouxer, você recebe uma premiação, você será promovido. Se morrer, morreu em nome de Deus. Não é assim? Mas ele mesmo não vai, né? O sumo sacerdote mesmo não põe a mão no fogo. Como esses líderes religiosos aí que entram em igrejas e fazem coisas terríveis, explodem, matam isso e aquilo. Os líderes estão sempre escondidos em quartéis generais, né? Nós vemos que este homem estava determinado a cumprir esta meta, e provavelmente esta era a última meta. Se ele é chamado de servo do sumo sacerdote, é porque ele estava na reta final para a sua consagração. Imagine que ele agora tinha todo um perfil e um certo orgulho de ser quem era. Ele estava perto do maior dos triunfos de sua vida. Ele traria aquele insurreto, aquele falso profeta, aquele homem que estava gerando discórdias, um verdadeiro herege. Ele o traria e juntamente com a cúria, vamos dizer assim, assassinariam Jesus Cristo. Há uma questão interessante que Deus nos deixa como detalhe, por isso que nós temos que examinar as Escrituras e não ler a Bíblia somente como se lê um jornal. E quando nós examinamos, nós vemos coisas que muitas vezes as pessoas que só leem não veem e nunca verão. Por que eu digo isso? Porque há muitos detalhes no texto, e um deles é que foi cortada qual orelha de Malco? A direita ou a esquerda? Será que isso tem alguma coisa a ver? Tudo a ver. É exatamente esse o maior de todos os pontos. E por que, meu amado, não haveria interesse da parte de Deus se isso não tivesse nenhum significado? E não é espiritualização que eu vou fazer, é a literalidade das Escrituras. Nós vamos analisar o fato do porquê está revelado que foi cortada a orelha direita. Bom, a cena foi clara. Na escuridão, pessoas com tochas se aproximaram de Jesus. Jesus havia dito, voltando lá no texto de Lucas, no versículo 36 do mesmo capítulo 22, que eles deveriam então vender o que tinham e comprassem então espadas. E só havia uma espada, e justo quem estava empunhando era aquele que sempre dava um passo na frente dos outros, o apóstolo Pedro. Ele estava com a espada. Ele pensou: chegou a hora de Jesus dominar, derrubar Roma e nós nos tornarmos agora verdadeiros súditos e amigos, braços direitos do rei. Eles pensaram: uma espada é suficiente? Um homem que com alguns pães e poucos peixes alimentou por 2 vezes milhares de pessoas, um homem que nós vimos andando sobre as águas, que ressuscitou um morto depois de 4 dias, que os demônios caíam de joelhos e diziam com a própria boca do possuído que ele era o Filho do Deus Altíssimo, quem até vento, mar, árvores o obedeciam. Uma espada, nós ganhamos a guerra. É verdade ou não é? Eles sabiam da capacidade que Jesus tinha na sua relação com o Pai. Ele sabia que tudo o que fosse pedido, o Pai daria. Então, para eles era um momento crucial do domínio. Por isso eles ficavam naquela briguinha, eles não compreendiam.
Eles pensavam: qual de nós aqui vai ser o maior? Qual de nós vai assumir a melhor posição? Eles não entendiam nada. E nós também temos que dar a eles uma certa vantagem, porque eles não tinham o Espírito Santo até então. E nós sabemos que um homem sem o Espírito Santo, por melhor que sejam as suas intenções, ele não vai chegar a lugar algum. Mesmo tendo Jesus do lado, eles tropeçavam em Jesus constantemente. Então eles pensaram: é agora. E Pedro, impossível como sempre, a primeira pessoa que estava diante de Jesus foi atacada por Pedro. Isto mostra que Malco era exatamente o homem que havia feito a negociação. Era o homem que tinha conversado com Judas dizendo: quem é ele? E Judas disse: aquele que eu beijar, Malco, aquele que eu der o beijo é ele. Então você vai dar a ordem. Veja que ele não era um soldado, ele era o servo que estava trazendo os soldados dizendo: o homem que eu disser prende, vocês prendem na hora. Como ele estava muito próximo, Judas beijou, ele estava próximo da iluminação das tochas. E Pedro, quando atingiu, ele atingiu o primeiro homem. Talvez Judas tenha se esquivado do ataque, mas Malco estava tão próximo de Cristo que ele tentou se esquivar de uma certa forma, mas a espada decepou a sua orelha direita. Eu posso dizer para os irmãos, baseados nas Escrituras, que todos os sonhos deste homem acabaram naquele dia, naquele momento. Por quê? Abre em Levítico capítulo 21. Vamos lá, no Antigo Testamento. Levítico capítulo 21. Eu quero mostrar algumas exigências para aqueles que queriam ingressar no sacerdócio. Levítico 21, nós vamos ler o verso 17 e o verso 21 somente. Amém? Levítico 21, 17 diz assim: fala a Arão dizendo: ninguém da tua semente nas suas gerações em que houver alguma falta se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Verso 21: nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. O pão do seu Deus, das santidades de santidades e das coisas santas, poderá comer. Porém até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto falta há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. Exigência da lei: tinha que ser perfeito fisicamente a pessoa para ingressar no ministério. Toda a vida de consagração, toda uma vida com aquele intuito de servir a Deus. Isso aconteceu naquela época e acontece hoje. Muitas pessoas matam pensando que estão fazendo a vontade de Deus. Ele era um homem zeloso, dedicado, por isso atingiu o posto de servo do sumo sacerdote. Não era qualquer coisa, era uma pessoa de respeito. Ele estava impulsionado pela sua ambição, agora diante do prêmio maior: prender o Nazareno e trazê-lo. Depois dali para frente era só festa. Mas um homem chamado Pedro sai da escuridão sem avisar, e num golpe decepa a orelha de Malco. Somente pessoas perfeitas fisicamente poderiam ingressar no ministério sacerdotal e se tornar um dia sumo sacerdote. Uma pessoa sem orelha não. Nós sabemos que o apóstolo Pedro, Tiago e João, eles por muitas vezes foram chamados em momentos específicos, dentre os outros, para participarem de questões mais profundas com Cristo. Eu posso levar aqui, trazer à memória dos irmãos o Monte da Transfiguração.
Estava Pedro, João e Tiago. Os outros apóstolos estavam lá embaixo, se degladiando com um demônio que passando a rasteira neles, lembra? Mas os 3 estavam lá com Cristo. Lembra que naquela visão da glória apareceram 2 homens, Moisés e Elias. Nós sabemos que Moisés se tornou sinônimo nas escrituras de lei, Elias dos profetas, e os 3 apóstolos da igreja. Quando Jesus disse para Pedro, depois da ressurreição, apacenta os meus cordeiros, ele estava dizendo, estou chamando você para liderar os meus cordeiros, inclusive os apóstolos. Veja, liderança, aquele que tem de certa forma uma representatividade da igreja de Cristo. De um lado, um homem que representa a religião, as ambições materialistas, a filosofia vã desta vida, zeloso, consagrado às suas metas, aos seus sonhos, aos seus planos. E de um outro lado, uma pessoa que é livre, porque serve a Cristo, e que seu único intuito é estar com o Mestre e representando a igreja. Foi um golpe, um único golpe, e ele derrubou por terra todos os projetos deste homem. O sumo sacerdote não se importaria, mas para ele era o sonho, era a vida, era a realização daquilo que ele mais ansiava durante toda a sua vida. Ele passou toda a sua vida se consagrando a isso. Eu quero dar um exemplo aqui. Os irmãos sabem do apóstolo Paulo. Outra questão, outra gafe, vamos dizer assim, que muitos cometem, é dizer que Deus trocou o nome de Saulo para Paulo. É outra questão, né? Como o corte do cabelo de Sansão e tudo mais que eu já falei aqui. Não, Deus não trocou o nome de ninguém. É o mesmo nome, só que em idiomas diferentes. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, depois de sua conversão, ele chegou a dizer, pelo Espírito, Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. Ora, mas nós sabemos que Paulo se converteu somente no caminho de Damasco. Antes disso ele fez coisas perversas. Mas toda a ambição de sua vida estava canalizada em ser alguém como este Malco. E tanto ele havia conquistado um certo status no farisaísmo, que ele recebia a carta dos figurões para perseguir e comandava soldados. Ele tinha uma posição bastante semelhante dessa de Malco. Mas nós sabemos que no caminho de Damasco, outro problema que muitos dizem, Paulo não caiu do cavalo, porque não existe isso na Bíblia. Ele levou um tombo, ele caiu no chão, mas do cavalo não tem nenhum texto, nem no original, nem na nossa versão, em que diz que Paulo estava indo de cavalo. E tem gente que já prega 2 horas, Paulo em cima do cavalo, e descreve o cavalo, a raça do cavalo. O texto está falando só que ele caiu, e nós temos que ficar ali, né? Nós vemos que Paulo tinha um anseio, ele aspirava coisas que ele acreditava ser para Deus. Por isso aquele zelo cego, por isso ele perseguiu, ele endossou assassinatos contra cristãos, ele prendeu, escorraçou, humilhou, zombou. A Bíblia não fala nem 1% do que ele fez com as pessoas, até que ele viu que estava errado. Mas ele só viu que estava errado, ele só passou a enxergar quando ele ficou cego. Não é verdade? Porque quando ele via, ele não compreendia as coisas de Deus. Ele teve que ficar cego. Por incrível que pareça, ele converteu toda aquela força avassaladora que o dominava na religião, e imediatamente após de ficar cego, caído naquele caminho, ele começou a jejuar e a orar. Dali para frente, já não era mais aquele homem que fazia a sua espada reluzir atrás de cristãos.
Aquele que perseguia passou a ser perseguido. Aquele que odiava passou a amar. Aquele que aspirava a grandes conquistas materiais, agora não tinha nada, ou tinha tudo, porque Cristo era o tudo de Paulo. Eu quero dizer para os amados, que muitas pessoas estão na igreja e ainda não se encontraram com Cristo, já foram batizados nas águas, fizeram uma oraçãozinha de 5 minutos, eu recebo Jesus Cristo, isso e aquilo, mas as suas ambições, os seus sentimentos ainda estão vivos. Por isso nós encontramos tantos religiosos dentro do corpo de Cristo, e muitos não entendem, mas a resposta está aqui. Eles não estão dispostos a ficarem cegos para ver, a perderem tudo para conquistarem os céus, a serem perseguidos para ganharem o maior de todos os galardões, a perderem a própria vida para encontrá-la naquele dia. Não estão dispostos a serem desprezados pelos parentes, pelos pais, pela sociedade. Eles querem continuar com suas vidas e acrescentar em Cristo, como se Cristo fosse um meio de nós obtermos ou atingirmos nossas metas mundanas. Eu estou para dizer para os amados que isso tem sido pregado em músicas que dizem que Deus é a chave da vitória, deveriam ser abomináveis para a igreja de Cristo, porque Deus não é a chave da vitória, Ele é a nossa própria vitória, Ele é o nosso alvo, não há mais para onde olharmos, temos que olhar atentamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós não temos mais nada nesta vida, somos chamados de peregrinos, temos que perder a nossa vida, temos que negar o nosso eu, e temos que segui-lo até a cruz. Não podemos mais aspirar às coisas desta vida. O evangelho positivista, que muito tem sido propagado hoje pelas vias mais poderosas, pelas mídias televisivas, é outro evangelho. É um evangelho que você pode continuar sendo a mesma pessoa, e Deus será só mais um acréscimo que te fará chegar lá. Então por isso tantas músicas que elogiam, que massageiam o ego das pessoas, e as pessoas saem, que coisa boa. Homens que precisavam ser chibatados recebem coroas na igreja. As pessoas têm medo, pregadores têm medo de dizer a verdade, porque eles não querem ficar sozinhos. Eles não têm a coragem do Filho de Deus, ou dos filhos de Deus, que perguntam para os poucos que restam, nesse fluxo que muitas vezes acontece dentro da igreja: vocês também não querem ir? Só diz isso quem está seguro, que sabe, que abraçou a verdade. E mesmo que ele esteja sozinho, ele não estará sozinho, porque o Senhor estará com ele até a consumação dos séculos. É promessa de Deus. Ser cristão não é o que muitos têm pintado. Não é sairmos por aí mais valiosos do que ouro de Ofir, como muitos pregam e cantam por aí. É ser barro, mas que contém uma riqueza incalculável, inestimável dentro de si, o Espírito Santo, o penhor da vida eterna. Quem tem isso, tem tudo, não precisa de mais nada. É aquela questão, nem livramento muitas vezes nós vamos precisar mais, porque a graça do Senhor nos basta. E quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou dizendo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Veja que quem disse isso foi um profeta. E o apóstolo Paulo acabou a frase. O profeta João Batista disse: é necessário que ele cresça, que Jesus cresça e que eu diminua. E o apóstolo Paulo foi além, por causa da graça, e disse: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esta é a minha meta e deve ser a sua meta. Mas como nós vamos atingir esta meta, se nossas metas são iguais às do mundo? Ter, ser reconhecido pelas pessoas, aplaudido pelas pessoas. Nós seríamos injuriados por causa de Cristo e não bem recebidos. Seríamos perseguidos de morte e não aplaudidos.
Hoje se banalizou tanto, meu amado, essa questão evangélica, que já me perguntaram algumas vezes se eu era evangélico. Eu falei, não, eu não sou evangélico, sou cristão. Eu tenho vergonha de dizer que hoje faço um show. Eu moro em Bragança Paulista. Tinha uma placa gigante lá esses dias. Funkeiros, pagodeiros, sertanejo, lixo que dizem que é sertanejo. Sertanejo que eu conhecia era moda de viola, falava do sabiá, e não das coisas que dizem respeito à sexualidade, que só tem isso hoje, não é? E lá no meio, uma cantora evangélica. Só faltou colocarem uma auréola sobre a cabeça dela. Todos estarão aqui no rodeio. Ora, mas no rodeio sacrificam até animais, mas o dinheiro é alto, e dinheiro público ainda. Por quê? Porque não há diferença, não é? A Globo passa, agora tem um grupinho evangélico deles lá, top, super ultra gospel, e que eles colocam no mesmo horário, em horários nobres, chamam o evangélico e chamam a pessoa do mundo. Eles cantam, dançam, rebolam, se beijam. Ninguém consegue confrontar a verdade, porque se falar alguma coisa, perde a sua posição, perde o seu status, perde o seu dinheiro, e não chegam a lugar nenhum. Isso é a igreja, mas não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não se vende. Nós fechamos portas, começamos de novo ao relento, mas nós não vamos nos vender. Ninguém vai nos comprar. Nós já fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós temos que entender que o primeiro passo para nós termos vida é a morte. Se nós não enfrentarmos a morte, se nós não subirmos na cruz, não seremos diferentes dos idólatras que saem por aí desfilando com seus crucifixos, com suas imagens de escultura, porque nós pegamos uma cruz e andamos a vida inteira com ela por aí, pagador de promessa. Mas a cruz é para subirmos nela e morrermos. Antes que a morte física chegue, nós temos que subir na cruz. Nós temos que encontrar o nosso caminho de Damasco, ou o nosso jardim Getsemane. Malco tinha um ponto de vista, mas foi tudo alterado. Eu quero ler ainda mais alguns detalhes. Os irmãos estão em Levíticos ainda? Abra em Levítico 14. Deixa eu mostrar mais um detalhe. É espetacular como Deus é detalhista. Ele gosta das suas crianças, que elas fiquem vasculhando a Bíblia, procurando aqui e ali uma pérola aqui de grande valor, outro diamante ali. Como é maravilhoso nós encontrarmos isso nas Escrituras, né? Mais emocionante as Escrituras do que pular de paraquedas, escalar o Everest. Não há nada comparado com as Escrituras, Senhor. Levítico 14:14 diz assim: e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha esquerda. Como é que está escrito na sua Bíblia? Qual era a orelha que tinha que ser consagrada para o cara se tornar sacerdote? Levítico 14:14. Leiam aí, logo de cara. Vai pegar o sangue e vai pôr sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita e no dedo polegar de seu pé direito. Volta um pouquinho para Êxodo, capítulo 29. Versículo 19 e 20. Êxodo 29, 19 e 20.
Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, e o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. O homem tinha que ser perfeito, e a sua orelha direita teria que ser consagrada naquele dia. Qual foi a orelha que os evangelhos disseram que foi decepada? Se não tivesse nenhuma relação, nenhum sentido, e não dissesse nada, para que distinguir? E decepou uma orelha do homem. Mas por que falou que era direita? Porque quem escreveu sabia que aquele homem era servo do sumo sacerdote, e com certeza o conheceu depois desse dia. O que eu acho lindo é que Jesus estava no jardim Getsemane, que é o Monte das Oliveiras, onde estão as olivas, onde as olivas são esmagadas no lagar e se tornam azeite. Este é o lugar da transformação. Mas há quem não queira sofrer. Eu nem culpo a maioria, muitas vezes, porque são enganados por falsos profetas, muitas vezes, não é? Aquele que deveria ser o interlocutor da verdade, acaba se tornando um propagador da mentira. E vende sonhos. Se fala tanto em sonhos hoje. Não deixa o teu sonho morrer. Não deixa o teu sonho morrer. E Jesus vem assim: você precisa de morrer. Não é teu sonho, é você. Com você vai o seu sonho junto. Nós não temos que fazer a nossa vontade, porque nós somos escravos. Foi até dito hoje aqui pelo pastor. Ele falou da escravidão do pecado, de um vício. Mas os escravos de Deus também, na mesma altura, devem servir a Deus, não é? Somente assim nós poderemos o quê? Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade nossa. As nossas vontades já provaram que são reprováveis por Deus. Foram reprovadas por Deus. Nossa conduta sem Cristo está reprovada, estamos perdidos, não há esperança. Por isso, ou é tudo ou é nada. Um homem sábio, capacitado como Nicodemos, chega diante de Jesus elogiando Jesus, e Jesus muda a situação imediatamente e diz assim: se você não nascer de novo, você não pode herdar o reino dos céus. Ele foi direto, incisivo na questão, sem meios termos. Se Nicodemos quisesse herdar o reino dos céus, ele tinha que morrer, nascer de novo, porque aquele é primeiro nascimento. O que é carne, não vai chegar a lugar algum. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito, e o que é nascido do Espírito é conduzido pelo Espírito. Em Romanos 8 está bem claro: e quem tem o Espírito do Senhor, estes são filhos de Deus, são conduzidos pelo Espírito Santo. Não têm as suas próprias metas. Tudo que está diante deles é nada mais do que mordomia, é para a glória de Deus, é para atingir a agradável, boa, perfeita vontade. A nossa meta é Cristo. Não há mais para nós nenhum outro tipo de ambição, vamos dizer assim. Nosso único intuito é se parecer com Ele, é andar como Ele andou, é imitá-lo, moralmente falando. Ele veio e deixou todas as diretrizes, todos os ensinamentos necessários, e acima deles, o Espírito Santo sobre nós, para que esses ensinamentos viessem a se cumprir em nós. Não podemos ter medo da mudança, mesmo que ela doa. Se você e eu chorarmos porque nos foi decepado pela igreja, pela verdade que a igreja ministra, porque esta é a obra da igreja aqui na terra, pregar, foi falado hoje aqui o ID, então vai doer no coração de muitos, mas essa dor pode ser a única esperança de cura para o mais vil pecador. Ninguém consegue se achegar a Cristo se não passar por esta mudança da cruz.
Só a cruz mata, humilha, prende as mãos e os pés. Você não tem mais para onde ir. Nós ficamos à mercê do carrasco. Estamos à mercê daqueles que nos pregaram. Quando Jesus disse: toma a sua cruz e siga-me, ele estava dizendo isso. Você vai me seguir e vai estar comigo. Foi por isso que Paulo não poupou várias vezes na sua teologia paulina, quando ele disse: nós que já morremos e ressuscitamos. Veja o processo, ele já havia passado. Por isso ele podia dizer que não era mais ele quem vivia, mas Cristo vivia nele. Ele morreu. Aqueles que estão esperando acontecer isso depois da morte verão que será tarde demais para morrerem. Existem duas mortes, dois nascimentos, e nós precisamos morrer para nós mesmos antes que a morte física nos alcance. E não devemos ter medo. E não importa se nós não ganharmos nada neste mundo por seguirmos a Cristo. Se nós fizermos tudo certo e por causa disso fomos escorraçados, desprezados, humilhados, vale a pena. Porque o prêmio da soberana vocação é impagável, e ele foi conquistado pelo único que tem honra nos céus e na terra, o único que podia abrir os selos do futuro, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o poderoso de Jacó, o grande eu sou, Jesus, o Filho de Deus, que ele conquistou para nós. Foi até dito pelo pastor hoje aqui, ele já fez tudo que tinha para fazer. Agora cabe a nós. Quando aquela espada desceu e decepou justo a orelha direita, você consegue sentir um pouquinho agora o que passou pelo coração daquele homem? Aquele homem que era um homem sem biografia. Parece que nós sabemos até o nome do pai e da mãe, né? Mas não vamos tão longe assim. Ele teve a sua orelha decepada. Seus sonhos morreram, suas ambições foram esmagadas por aquele representante da igreja que só tinha uma espada. A igreja continua decepando orelhas por aí. A palavra que chega e entra pela orelha da pessoa, e a pessoa fala: não, eu não quero. Até um dia em que a orelha cai e ele vê: já era. Minha mente foi iluminada. Eu reconheço que sou pecador, preciso da salvação. Vamos voltar lá para Lucas, para irmos rumo à conclusão da mensagem. Lucas 22, nós vamos ler de novo o versículo 50 e continuar. Lucas 22, 50 diz assim: e um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Meus amados, muitas vezes o pneu fura, a gente tem que aprender a dar glória a Deus. Fundiu o motor do carro, tem que dar glória a Deus. A gente só quer usar, né? Nunca espera que o negócio venha a quebrar. Nós só queremos ganhar, nunca esperamos que vamos perder também. Ontem eu estava conversando com a minha filha, com a minha esposa. A gente ficou um pouco emocionado falando das nossas filhas. Olha, aos poucos, né, elas vão crescendo e vão traçando o seu próprio caminho. E eu falei para ela: nós vamos começar a dar tchau. Tchau, primeiro tchau, segundo tchau, terceiro tchau, até eu dar tchau para você. Eu falei para ela. Ela falou: não, então eu vou antes de você. Não. Aí ficou naquela brincadeirinha, sabe? Como se alguém quisesse dar tchau, né? É assim. Nós precisamos ter coragem de enfrentar a morte em vida, porque aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la.
é o mesmo sistema do pecado. O homem, antes de cometer o pecado, externamente exteriorizá-lo, ele já pecou interiormente. Internamente ele já pensou, ele já maquinou aquele mal, e ele vai lá e pratica, ele consuma aquele mal. Também são as coisas espirituais no que diz respeito à vida eterna. Antes do homem descer às águas, ele já foi batizado nas águas, porque o desejo, o sentimento dele é esse. Há algo que o inspira, ele quer aquilo mais do que tudo. Ele quer participar da sua primeira ceia, ele quer falar de Jesus. Antes de falar, antes de pregar, ele já começa a pensar na mensagem. E antes de nós morrermos, nós já temos que ter morrido lá dentro, para nós mesmos. Este é o segredo de uma nova vida aqui. Este é o segredo. E não esperar, fugir. Temos de enfrentar. Temos de enfrentar. Foi dada à igreja a espada da palavra de Deus, e ela é a espada cortante, e ela corta orelhas por aí. Talvez esteja decepando algumas esta noite, não sei. Eu, quem sabe no futuro, se alguém algum dia assistir este vídeo, não é? Precisa de haver este confronto decisivo para vivermos a vida que Deus tem para nós. Precisamos morrer, precisamos nascer de novo. Senão, vamos continuar como Malco, ou como Paulo, correndo como loucos atrás, para lá e para cá, achando que estamos fazendo a vontade de Deus, e não estamos. Malco estava com tudo perdido, mas Jesus estava ali. É um privilégio desse homem, né? O Senhor sabia. Lembra que eu disse aquela hora, Paulo disse: fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Depois da conversão nós começamos a analisar, olhamos para trás no bom sentido, e vemos que ele estava ali, mesmo quando nós não nos importávamos com ele, não é? O Senhor olhou para Malco. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Nós olhamos, né? 1 Samuel 16:7, até preguei isto no último culto. Samuel, com todo aquele intuito de consagrar um rei na casa do pai de Davi, e ele chega, imagina, um homem tem um perfil, e Deus disse no meio do caminho: não atentes para a aparência, nem para a sua estatura, porque o Senhor tem rejeitado, porque o Senhor não vejo como vê o homem vê o que está diante dos olhos, mas eu vejo o coração. Essa tem que ser a revelação para a igreja. É partindo deste princípio, desta revelação, que nós poderemos amar o mundo como Deus amou. Sabe por quê? Porque, veja, Deus vê o coração e nós vemos o lado de fora. Então aquela prostituta na esquina está sendo vista por nós pelos olhos, mas Deus vê o coração. Quando chega um usuário de droga, um traficante, um criminoso, seja quem for, a sociedade vê o que está do lado de fora, mas Deus vê o que está no coração. Lembra da parábola do semeador? Que para mim é a máxima de Jesus no tocante a revelações para a igreja. Por que eu digo isso? Porque veja os detalhes. A semente é sempre boa, amém? É a palavra de Deus. O semeador é meio desastrado, saiu derramando semente para... somos nós. A gente sai andando, a gente não sabe, cai uma aqui, cai outra ali. Mas Jesus mostrou 4 tipos de terrenos. Um beira de estrada, que é aquele que vem, ouve, mas não presta atenção e não se importa. E o diabo, que não é bobo nem nada, porque os irmãos sabem que o próprio Jesus disse para Satanás: tu não compreendes as coisas de Deus, só as dos homens. Logo Jesus disse para o diabo: diabo, não adianta você ficar lendo a Bíblia, você não entende nada, você não conhece nada. Então o diabo vem na igreja e participa dos cultos para ouvir daqueles que entendem. Por isso ele roubou a semente na beira do caminho. Você não quer? O diabo diz: eu quero. E ele faz bom uso disso.
O outro terreno, cheio de pedras. A semente caiu, mas ela não conseguiu atingir a terra. Ela começou o processo de germinação, ela começou a querer viver, mas como não tinha raiz, não resistiu e morreu. O outro era espinhoso. A semente conseguiu, e muita alegria, ela conseguiu passar a existência. Ela tinha potencial, mas ela se envolveu ainda com as coisas da vida e não quis passar, não quis ter uma orelha decepada. Quando ela menos esperou, ela estava sendo sufocada de todos os lados pelos espinhos, e ela acabou não produzindo o fruto que deveria. Seus frutos mirraram. Em outras palavras, estava ocupando inutilmente o espaço. Mas Jesus disse que havia uma terra fértil, onde a boa palavra, a semente caiu, que é o coração do homem, de muitos homens. Por que eu digo que isso é a máxima? Porque Deus nos ensina a amar por meio desta revelação. Ele está dizendo: você consegue ver o coração? Quem aqui consegue ver o coração de um homem? Levanta a mão. Cardiologista não pode levantar a mão também, não adianta, não é esse coração que eu estou falando. Como nós não podemos, logo, nós temos a boa semente e nós somos o semeador. Mas e agora? Cabe a nós semearmos, não é? Em Eclesiastes 11, se eu não me engano, versículo 4 diz isso. Eu não me recordo agora o verso, depois os irmãos consultam lá, em Eclesiastes 11, que diz que semeia a tua semente pela manhã, e de tarde não retires a tua mão, porque não sabe qual delas prosperará, se da direita ou da esquerda, ou se ambas serão boas. Veja, o que eu quero dizer com isso? Porque isto é a máxima para aprendermos a amar. Porque nós não podemos olhar para a pessoa do lado de fora. Nós temos que entender que o coração de uma prostituta pode ser a terra fértil. Porque Jesus disse que antes do semeador sair, os terrenos já estavam lá, não é? E a semente caiu numa terra fértil. Então, meus amados, nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. E toda a terra fértil, se for como Maria Madalena, se for como a irmã de Lázaro, independente de quem seja, pode ser um cobrador de impostos, se for terra fértil, virá. Naquele momento, naquela escuridão e na angústia da alma daquele homem, Jesus também se inclina, porque como ele conseguiu enxergar uma orelha num mato daquele? Será que o Salmo 139 estava se cumprindo sobre um homem como revelação de que a noite e o dia para o Senhor é a mesma coisa? Ele fez questão de achar aquela orelha. Ele sabia do intuito daquele jovem. Ele sabia que aquele homem aspirava a servir a Deus, mas estava com as pessoas erradas, vivia a vida do avesso. Sua ambição era completamente contrária. Ele estava na contramão da vontade de Deus. Então o Senhor foi até ele. Antes de Jesus ser crucificado, nós sabemos, meu amado, que esse foi o último milagre de Jesus. Parece que foi com chave de ouro. Não perdia ninguém, nenhuma oportunidade. O último milagre de Jesus antes da crucificação. E Jesus pega aquela orelha, e aquele homem, sentindo a dor na alma e no corpo, todo ensanguentado e sujo, Jesus pega a orelha direita e o cura. Quem assistiu o filme A Paixão de Cristo lembra daquela cena bem em câmera lenta. Aquele homem ficou assim, né, petrificado. Eu imagino aquela cena gloriosa. Agora eu te pergunto, como ele voltaria à vida que ele tinha até ali? Não podia mais. Primeiro, que os sumos sacerdotes, ou o sumo sacerdote e os sacerdotes, em sua maioria, odiavam todo tipo de testemunho sobre Cristo. Segundo, ele teria que chegar com a roupa toda suja de sangue, porque Jesus colou a orelha dele com um super bonder divino, mas não lavou a roupa dele, ele estava ensanguentado.
Ele teria que voltar com os soldados. Como ele faria isso? Os soldados não poderiam chegar com Jesus sem ele. Só tinha uma coisa: ele tinha que abandonar quem ele era até ali. Porque chegar e dizer para o sumo sacerdote: ei, por que está tudo sujo de sangue? Que é isso? Sabe, cortar a minha orelha e Jesus me curou. Falar isso daí, pode pegar, pode passar no RH. Está demitido. Verdade não é? Os soldados do templo foram prender Jesus, porque o sumo sacerdote, como eu disse, era covarde. Voltaram presos, parece, com cadeias de amor. Ué, cadê o homem? Nós nunca vimos ninguém falar tais palavras. Eles foram prender e voltaram presos. Todas as pessoas que testemunhavam sobre Jesus, eles não aceitavam e eles repudiavam. Este homem não poderia mais voltar, mas ele poderia servir no verdadeiro sacerdócio, o sacerdócio de Cristo, que é o sacerdócio que só começa com a dor do Filho de Deus na cruz. E nós não fomos chamados só para sermos glorificados com Ele, mas também para padecermos com Ele. Nós também, como igreja, devemos carregar as marcas de Cristo em nós. Não podemos fugir disso. Não podemos ser crentes triunfantes aqui nesta vida, como muitos têm pregado, no sentido positivista e materialista. Temos que ser mais do que vencedores, mesmo sendo lançados no fogo, pregados na cruz, cerrados no meio. Não importa o que o mundo tenha contra nós, ou venha a lançar sobre nós, nós precisamos ter este encontro que Malco teve, o mesmo encontro que Paulo teve, e que tantos outros tiveram com o Senhor na história da igreja, antes que seja tarde. Malco teve a sua oportunidade. A Bíblia não fala mais dele. Eu acredito que naquele dia nós vamos ver ele lá, na glória, porque o testemunho dele foi tremendo. O que Jesus fez só corroborou com tudo que ele tinha ouvido e visto de Cristo. E agora ele entendeu que quem estava errado era ele, e quem estava certo era aquele que, com grande misericórdia, diante daquele momento em que ele foi para prender o próprio Senhor, recebeu da graça e da bondade de Deus, por um ato de amor indescritível naquela escuridão. Aquela vida foi iluminada na dor. Aquela vida praticamente teve um encontro por meio daquilo que ele não esperava. E eu quero concluir essa mensagem, meu amado, dizendo exatamente isso para você. Faça uma autoanálise. Pense bem. Nós queremos a glória, então saibamos que precisamos nascer de novo. Precisamos morrer para nós mesmos. E a igreja tem esta espada, e esta espada é a palavra de Deus, que vem e decepa justo a nossa orelha, que ouve as verdades, e muitas vezes foge disso. Quantos jovens têm fugido da verdade? Suas roupas mostram que eles estão fugindo da verdade. O comportamento de muitas pessoas mostra que eles estão fugindo da verdade. Eles não se renderam. Eles ainda procuram manter-se de pé, como foi lido aqui no início, naquele texto, buscando a vaidade, na beleza que é vaidosa, que é vã. Mas quando o homem morre, a glória de Deus vem sobre ele, e o novo nascimento acontece de forma miraculosa, e o Espírito Santo de Deus vem e faz morada, e os passos dos homens são mudados, sua mente é mudada, ele passa a ter a mente de Cristo, e a partir daí a palavra de Deus se torna o seu leme, a sua bússola, o seu alimento diário. E a cada dia ele muda, a cada dia as pessoas notam esta mudança, e a cada dia ele brilha mais por causa disso. E por causa disso muitos passam
a enxergar que também estão errados e precisam conhecer este Cristo. E assim a obra da igreja continua avançando e decepando orelhas, mas Cristo está sempre ali para restaurar todas as coisas. Não tenha medo de entregar a sua vida a Cristo, definitivamente. Custe o que custar, renda-se. Eu vim para falar da chance que Malco teve, mas na verdade eu acabo falando da nossa chance. O Senhor tem nos dado, que nós possamos abraçá-la de todo o nosso coração. Amém, amados? Que o Senhor possa ser o nosso alvo, a nossa meta mais elevada. Amém, igreja? Amém. Vamos colocar de pé e agradecer ao Senhor por estes momentos em que estivemos com Ele.